Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. O presidente da AJUF, Nino Toldo, fala sobre o Encontro Nacional dos Juízes Federais. Câmara aprova 2 leis sobre crimes cibernéticos. O novo Código Penal, ainda em tramitação no Congresso, também vai tipificá-los. Toma posse no Supremo Tribunal Federal o ministro Teori Zavascki. Lei nos Estados Unidos exige que bancos passem informações de contas de americanos abertas no Brasil. E você vai acompanhar ainda uma entrevista com o conselheiro do CNJ, Gilberto Martins, sobre a meta de combate à improbidade aprovada pelos tribunais brasileiros. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. De 6 a 8 de dezembro, vai ser realizado no Rio de Janeiro o 29º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil. Durante o evento, serão debatidos os mais importantes temas de interesse dos magistrados federais brasileiros. O presidente da AJUF, Nino Toldo, fala sobre o encontro. Este ano, o Encontro dos Juízes Federais vai explorar o tema Justiça Federal e Desenvolvimento e deve contar com mais de 200 juízes federais de todo o Brasil. O 29º Encontro Nacional dos Juízes Federais vai ser no Rio de Janeiro. No dia 6, quinta-feira, haverá abertura com a presença de diversas autoridades, inclusive o governador do estado do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, durante todo o dia, haverá uma série de painéis relacionados ao tema central do evento, que é Justiça Federal e Desenvolvimento. E no sábado teremos uma Assembleia Geral, a tradicional Assembleia Geral Ordinária da AJUF, e no final do sábado, à noite, uma festa de confraternização entre os participantes do evento. Temas: Justiça Federal e Desenvolvimento. Há temas também relacionados, por exemplo, a dilemas do judiciário e perspectivas para o futuro. Debate com jornalistas sobre a relação entre o judiciário e a imprensa e outros temas de interesse geral da magistratura federal. Objetivo: principalmente é uma oportunidade de juízes se relacionarem. A Justiça Federal cresceu muito ao longo dos anos e esses encontros nacionais servem para que os juízes de diversos pontos do Brasil possam se encontrar e conversar, trocar ideias, experiências, etc. E tem uma parte científica sempre, que é a importância de se trazer algo a debate entre os juízes federais. Expectativa: este ano, o nosso, até pelas circunstâncias que estamos vivendo, é um encontro um pouco mais, diria eu, comedido, centrado na participação, no debate dos juízes federais em relação a temas de interesse da magistratura federal. As inscrições para o evento ainda podem ser feitas pelos magistrados. Basta acessar o site da Associação dos Juízes Federais do Brasil, www.ajuf.org.br. 2 novas leis devem entrar em vigor depois da sanção da presidente Dilma Rousseff. A Câmara dos Deputados aprovou 2 projetos de lei sobre crimes cibernéticos. Esses 2 PLs incluem no Código Penal, criado em 1940, os crimes cometidos na internet. Atualmente, como não há definição específica na lei, eles são enquadrados em outros delitos. Mas os crimes cibernéticos também vão ser tipificados no novo Código Penal, que já está em tramitação no Congresso. Entenda como essas leis devem ser aplicadas na reportagem de Gisele Mourão. A tecnologia está crescendo cada vez mais em todo o mundo. Ferramentas de pesquisa, entretenimento e comunicação estão presentes em várias casas, escritórios e até mesmo na rua. Atualmente, é comum ver pessoas acessando a internet no celular. Mas com esse crescimento, hackers se aproveitam e invadem contas e computadores. E você, se sente seguro usando a internet? Depende do jeito que você sabe usar, né? Pra quem não sabe, não é muito seguro, não. Tem sites, por exemplo, de compra que eu não confio tanto quanto, por exemplo, um e-mail, sei lá, umas coisas assim, né? Você pode acidentalmente acabar
dando seus dados para uma pessoa desconhecida, geralmente um criminoso. Roubo de senha, essas coisas eu prefiro caixa eletrônico, não tem esse tipo de problema, então eu nem uso. Quando for digitar meu e-mail em alguns lugares, por exemplo, com alguns determinado tipo de site, não digitar meu e-mail, não digitar meu CPF, tentar evitar certo tipo de site que pode ser golpe. Mas não são apenas cidadãos comuns que são vítimas dessas invasões. Artistas famosos também estão sendo alvos de hackers e alguns têm imagens, muitas vezes íntimas, divulgadas. Um caso ficou bastante conhecido em toda a mídia. Depois de não aceitar as chantagens de hackers, a atriz Carolina Dickmann teve fotos íntimas divulgadas na internet. As imagens estavam no notebook dela. Depois desse caso, foi criada uma lei chamada Carolina Dickmann para configurar crime invadir outro computador, celular, tablet ou qualquer outro equipamento de alguém conectados ou não à internet. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional e segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Outra legislação que também trata de crimes cibernéticos é a Lei Azeredo. O projeto foi criado em 1999 pelo deputado Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, que prevê a criação de uma estrutura policial para combater crimes como o de falsificação de cartões. Esses projetos sobre crimes cibernéticos ou crimes digitais já estavam adiantados. Na verdade, a primeira discussão começou em 1999. O projeto passou pela Câmara, foi ao Senado, voltou à Câmara. Então se faz uma emenda, né? Está se emendando o Código Penal. Eu acredito que é muito importante, sim, o Brasil vai se igualando a outros países que já têm essa inserção na sua regulamentação. Para o deputado, com essas leis, a internet pode se tornar um meio mais seguro. Para que o computador, que é tão importante para a juventude, para a informação, que ele seja usado para o bem. Então nós vamos proteger as pessoas, vamos dar condições ao Ministério Público, aos órgãos de investigação como um todo, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, de poder chegar a quem é que está usando o computador de maneira fraudulenta, forjando, roubando, como infelizmente tem acontecido. Esses dois projetos modificam o Código Penal, que é de 1940. Se aprovados, esses crimes de internet serão tipificados. Atualmente, como não há definição específica na lei, eles são enquadrados em outros delitos. Hoje, na verdade, você não tem essa previsão no Código Penal. Alguns decidem, analisando à luz de alguns crimes que são parecidos, né? O próprio racismo existe na lei Afonso Arinos, mas não tem essa tipificação de que o racismo cometido através da internet ele tem uma possibilidade de dano maior pela forma de disseminação dos dados. Então nós estamos realmente corrigindo uma falha que o Brasil estava tendo até agora. No mundo todo existe essa busca de atualização da área penal com a questão do vírus, por exemplo, que não existe na legislação. São algumas coisas novas que foram surgindo, utilizadas pelos malfeitores. Mas os crimes cibernéticos também vão ser tipificados no novo Código Penal, que já está em tramitação no Congresso. Um dos juristas que fez parte da criação do anteprojeto do novo Código, o advogado Marcelo Leal, explica como será classificado esse tipo de delito. Em relação aos crimes cibernéticos, é preciso fazer duas distinções. Nós temos os crimes cibernéticos propriamente ditos e aqueles crimes que são os crimes que são praticados por meio da internet. Então nós temos crimes comuns, como por exemplo o estelionato, que pode ser praticado com a utilização da internet. Então, o que foi e outros crimes que são próprios da rede, dessas evoluções tecnológicas, como por exemplo a usurpação de software ou a alteração de identidade dentro de rede social, coisas que só a modernidade puderam propiciar. Então foi feita essa distinção, se estabeleceu os crimes cibernéticos propriamente ditos e naqueles outros crimes que são praticados com a utilização da internet ou de meios eletrônicos, foi feita uma incorporação de tal forma a moldar a tipologia a essa nova realidade que aí se encontra. Será
realizado no dia 10 de dezembro em São Paulo o seminário Transparência e Controle da Corrupção. O evento integra a campanha Não Aceito Corrupção, desenvolvida pelo movimento do Ministério Público Democrático, com apoio de diversos órgãos, entre eles o Conselho Nacional de Justiça. De 6 a 8 de dezembro vai ser realizado no Rio de Janeiro o 29º Encontro Nacional dos Juízes Federais. Durante o evento, serão debatidos os mais importantes temas de interesse dos magistrados federais e do jurisdicionado brasileiro. E veja a seguir, lei nos Estados Unidos exige que bancos passem informações de contas de americanos abertas no Brasil. E ainda, Teori Zavascki toma posse como ministro do Supremo. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Seguinte, gente, presta atenção. Só tem uma coisa melhor do que poupar. É poupar na Caixa. Claro, eu sei como é que é. Tá chegando o fim de ano, vem aquela graninha extra, 13º, férias. No fim de ano todo mundo quer gastar, comprar roupa nova, normal. Um quer viajar, outro quer comprar o computador pro filho. Mas pega uma parte dessa grana, separa e põe na poupança da Caixa. Porque tem um ano todo pela frente, se liga. Quem poupa, quando precisa, tem. Vem! Teori Zavascki assume cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Em coletiva, ele diz que não vai participar do julgamento do Mensalão. O ministro Teori Zavascki assumiu na quinta-feira, dia 29, o lugar que foi deixado pelo ministro César Peluso no Supremo Tribunal Federal. Antes da posse, o novo ministro da Corte recebeu a imprensa para uma coletiva. Questionado sobre sua possível participação no julgamento do Mensalão, o ministro disse que provavelmente não faria parte deste processo e ainda criticou o excesso de exposição do caso. A participação de um juiz do Supremo Tribunal Federal nos processos que estão sendo julgados está definido no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso específico, eu não acredito que seja o caso da minha participação, até porque o julgamento está no final e o próprio Supremo Tribunal Federal, que me consta, decidiu que participa dessa fase quem proferiu anteriormente um juízo condenatório, que não é meu caso. Para Zavascki, os juízes devem ser justos e imparciais e não podem confundir a vontade popular com o que de fato é lei. O juiz tem que levar em conta as normas, esse é o papel dele. Até porque é muito complicado imaginar que o juiz possa, num julgamento, avaliar o que seja a opinião do povo. Muito complicado. Se nós fôssemos hoje, em determinadas circunstâncias, julgar não conforme a lei, mas segundo a vontade popular, nós não teríamos condição de aplicar muitas leis, por exemplo, em matéria penal. Nós aplicaríamos penas mais severas. Eu diria até que, se fosse levar em conta a vontade popular, nós teríamos implantado no Brasil a pena de morte há muito tempo. Em relação às recentes manifestações dos magistrados quanto à questão salarial, o ministro alegou que os juízes devem ser tratados como qualquer outro funcionário público e têm o direito de cobrar melhorias para a categoria. A situação dos magistrados é a situação dos servidores públicos, de um modo geral. Eu acho que a reivindicação é legítima, né? Embora eu não possa fazer juízo específico a respeito, porque não tenho condição, mas enfim, reivindicar faz parte do sistema democrático e atender ou não essa reivindicação cabe a quem tem essa responsabilidade, que é o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Eu acho que é assim que a gente tem que ver as coisas, tem que ver com uma reivindicação própria da nossa sociedade, enfim. Nós temos não apenas magistrados reivindicando, mas outros servidores públicos também. Teori Zavascki tem 64 anos e foi ministro do Superior Tribunal de Justiça por 9 anos. Considerado um dos magistrados mais técnicos do STJ, Zavascki defende a racionalização dos trabalhos do Judiciário e a necessidade de discutir o papel do STJ. O novo ministro do STF nasceu em Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina.
É mestre e doutor em Direito Processual Civil e atualmente é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Uma lei criada nos Estados Unidos, conhecida como FATCA, exige dos bancos brasileiros informações de contas de americanos abertas no Brasil. Entenda como vai funcionar na prática essa legislação na reportagem de Gisele Mourão. Reduzir o número de sonegação fiscal nos Estados Unidos. Esse é o principal ponto para a criação do Foreign Account Tax Compliance Act. Com essa determinação, as instituições financeiras podem decidir se vão aderir às regras do FATCA. Porém, a não adesão pode trazer consequências financeiras. Se não cooperamos com o governo americano, sofremos a penalidade da retenção de valores obrigatórios que giram em torno de 30% sobre os rendimentos. Quando o americano abrir uma conta corrente no Brasil de até $50 mil para pessoa física e de até $250 mil para pessoa jurídica, as instituições financeiras vão repassar as informações para o exterior sobre cada cliente. Lembrando que o americano não precisa necessariamente morar no Brasil. O conceito, de cidadania norte-americana para essa lei, para o FATCA, é um conceito bastante abrangente. Existem dentro desse conceito 22 status de cidadãos norte-americanos, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e não necessariamente há vinculação com a nacionalidade e a residência. Então, existe uma série de categorias nesses casos. Mas, segundo esta advogada da Caixa Econômica Federal, divulgar dados bancários de clientes pode ser bastante perigoso, mesmo sendo neste caso. O risco das instituições financeiras, na verdade, é buscar atentamente responder a esses anseios do governo norte-americano e acabar se expondo aqui em termos de descumprimento das normas locais, se sujeitando a medidas judiciais de clientes descontentes com a quebra de sigilo, clientes descontentes com o que seria um rompimento unilateral de contrato em termos de Código de Defesa do Consumidor. As instituições financeiras brasileiras vão ter um prazo para a implementação do sistema. Há um cronograma que vai de janeiro de 2013 a janeiro de 2016, quando definitivamente todas as providências já deverão ter sido tomadas. Vai existir um período de adaptação de 2013 a 2016, em que as instituições financeiras vão ter que se adaptar a essas novas regras de coleta de informações, de dados sobre os chamados clientes americanos, norte-americanos, e a partir disso vai ser necessária a providência de relatórios com uma certa frequência para informar a Receita, o que seria a Receita Federal norte-americana. Segundo a advogada Lúcia Helena, seria muito mais simples e mais seguro se houvesse a troca de informações entre as receitas federais dos países, sem que fosse necessário a intervenção de alguma instituição financeira. A gente parte do pressuposto de que entre governos esse banco de dados, essa coleta de informações já estaria de uma certa forma mais facilitada e no lado das instituições financeiras seria menos oneroso. Já foi publicado o edital de abertura do concurso público para o preenchimento de 177 vagas de nível médio e superior no Conselho Nacional de Justiça. As inscrições poderão ser feitas de 7 de dezembro a 4 de janeiro de 2013, no endereço eletrônico do Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. A seguir, você vai acompanhar uma entrevista com o conselheiro do CNJ, Gilberto Martins, sobre meta de combate à improbidade aprovada pelos tribunais brasileiros. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Seguinte, gente, presta atenção. Só tem uma coisa melhor do que poupar. É poupar na Caixa. Claro. Eu sei como é que é, tá chegando o fim de ano, vem aquela graninha extra, 13º, férias. No fim de ano todo mundo quer gastar, comprar roupa nova, normal. Um quer viajar, outro quer comprar o computador pro filho. Mas pega uma parte dessa grana, separa e põe na poupança da Caixa. Porque tem um ano todo pela frente, se liga. Quem poupa, quando precisa, tem. Vem! Presidentes de tribunais da Justiça Federal e da Justiça Estadual
assumiram o compromisso de até 31 de dezembro de 2013 identificar e julgar as ações de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública. Para falar sobre o assunto, a repórter Roberta Lindbergh conversou com o conselheiro do CNJ, Gilberto Martins. Acompanhe agora. Conselheiro, por que os tribunais decidiram estabelecer esta meta de combate à improbidade administrativa? Já há algum tempo se vem trabalhando para diagnosticar como está sendo enfrentado os crimes contra a administração pública e os atos de improbidade administrativa. Trabalho esse realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O propósito é traçar um planejamento estratégico para poder enfrentar os problemas sensíveis da justiça brasileira. E um desses problemas é justamente a questão dos crimes contra a administração. Seja aqueles que tramitam no primeiro grau ou aqueles que estão, por conta do foro por prerrogativa de função, tramitando nos órgãos colegiados, nos tribunais de justiça ou nos tribunais regionais ou até mesmo no próprio Superior Tribunal de Justiça. Quais são os casos mais comuns deste crime aqui no Brasil? Além da lei de improbidade administrativa, que trata de questões relacionadas a processos de natureza cíveis, nós temos os tipos penais, como o crime de corrupção, corrupção passiva, ativa, o crime de concursão, a malversação de verba pública, o crime de concursão. São tipos penais que prevêem pena de 2 a 12 anos, além da própria lei de lavagem de dinheiro, que foi recentemente agora também alterada, tornando a persecução penal mais fácil, a concretude das provas de forma mais fácil de serem obtidas, e que isso vai representar um grande avanço para a justiça brasileira. Conselheiro, como vai funcionar essa ação? Os tribunais têm que se aparelhar, se adequar à nova realidade, para que possa dar respostas mais eficazes, com presteza maior, com maior celeridade às demandas que têm sido feitas por conta das ações do Ministério Público. E isso ficou também provado pelo questionário que os tribunais tiveram que responder ao CNJ, que identificou o número de ações que tramitam hoje no Poder Judiciário brasileiro, seja na Justiça Estadual ou Federal, no primeiro grau ou nas instâncias superiores, relacionada a essas ações. E efetivamente nós temos, historicamente, um número elevado, um número significativamente elevado de ações penais de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, e um número de condenações relativamente pequeno. E vendo essa dificuldade, nós começamos a trabalhar junto aos próprios tribunais de justiça, perante o próprio Conselho Nacional de Justiça, com esse propósito de estabelecermos meta para julgamento dessas ações, tanto no âmbito penal como no âmbito civil. Qual é a importância do cumprimento desta meta para a população brasileira? Olha, para a sociedade em geral, isso vai ser um grande avanço, porque conjugando essa medida e a aplicação efetiva dessas penas, dessas sanções que estão também na lei de improbidade, conjugando isso com a lei do ficha limpa, nós vamos poder, com o julgamento daqueles que incidirem nessas transgressões, nós vamos retirá-lo do cenário político, deixando a representatividade popular muito mais legítima, o implemento das políticas públicas sendo feita por gestores honestos, corretos e compromissados efetivamente com a sociedade, com o interesse público, com respeito ao erário. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.